Esse lugar, toma Espírito Santo, vai tomando esse lugar, vai encher esse lugar da tua glória, e vai Espírito Santo, vem Espírito Santo, vai tomar a palavra, que é o Salmo 91, aquele que fortalece, ele confiarei, porque ele te livrará nós passarinheiros da peste perniciosa, ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas será seguro, a sua verdade é escudo e broquel, não sabem? Glória a Deus. E as vezes que está louvando, no altar, nós vamos chegar ali louvando que o Senhor com Jesus, amém? Glória a Deus. Aplauda, vai para o Senhor. Capricha. Capricha, ele está caprichando também a tua bênção e a tua vitória. Amém, igreja? Glória a Deus. Fala assim, irmão. Fala assim, irmão. Assim, nós o quê? Te adoramos. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Adore, adore. Em espírito, em verdade. O que nós fazemos? Te adoramos. Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos, nosso Senhor, te entregamos nosso viver, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é na casa de Deus, onde flui o amor. Eu amo o Senhor, em espírito. Me ajuda aí, me ajuda aí. Em verdade, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos. Com vontade, com vontade. Em espírito, em verdade, nós adoramos a ti, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Vamos lá, vai. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Por quê? Por quê? Porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver. Aonde? Na casa de Deus, onde flui o amor. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor por seu bonito. É para Ele, por Ele, ser feito todas as coisas. Aleluia, Jesus. Deus, Ele é fiel. Amém, igreja? 99 estão todos convidados. Amém? Glória a Deus. Quanto gosta de pular e dançar e bailar? Davi dançou e bailou. Quem que gosta de dançar? Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz ouvir. Amém? Agora nós vamos ouvir somente a voz do Espírito Santo. E já passo para o bispo Gabriel, em nome de Jesus. O bispo Gabriel, ele
é um angolano, né? Um grande líder espiritual da Angola, e ele está aqui nos prestigiando, né? Dando essa honra e está ministrando para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém? Eu vou pedir também para o pastor Pedro orar pela vida do bispo, em nome de Jesus, para ele estar trazendo a palavra. O pastor Pedro também já pregou aqui, eu creio que a maioria já conhece ele. Amém, igreja? Ele vai estar orando para o bispo, para nós iniciarmos, a começar a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Igreja, fala comigo, Pai. Pai. Mais uma vez, Pai. Pai. E a porta, em nome de Jesus. Todas as portas que foi fechada, se abrem. Em nome de Jesus. A porta da prosperidade, da saúde, da vitória, do sucesso. Em nome de Jesus. Na minha mão, eu tenho a chave. E hoje, pela força do Espírito Santo, vou abrir. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Je bénis le Seigneur. Eu estou a agradecer ao Senhor, mais uma vez, Pour cette opportunité. pela esta oportunidade. Que Dieu bénisse le pasteur Marinette. Que Deus abençoe a pastora Mariseta. Dans cette église, il y a l'Esprit de Dieu. Nesta igreja há o Espírito Santo. Pendant que j'étais là-bas, No momento que eu estava sentado, j'ai vu tous ces documents. eu vi todos esses documentos. Et le Seigneur me dit prophétise. E o Senhor me falou para profetizar acerca desse documento que está aqui em frente. Un miracle. Eu vou criar feito do milagre. 21 jours, No 21 dias, il y aura des miracles à partir d'aujourd'hui. haverá milagres no começo do dia de hoje. L'Éternel me dit, tu vois de l'eau. E o Senhor está me dizendo que está vendo De l'eau. esses documentos, Tout c'est l'eau. De l'eau. essas águas. Ça, c'est mon sang. Isso é o meu sangue. Tout celui qui a mis de l'eau ici, Todas as pessoas que colocaram água aqui em frente, dès qu'il va prendre de l'eau, no momento que ele vai receber água, va utiliser. Si tu es malade, tu seras guéri. quando ele vai usar, se ele é doente, ele vai ficar curado. Et si vous jetez dans la maison, E quando você vai jogar em casa, ça sera une miracle. Toutes ces photos, todas as fotografias, leur vie sera changée. todas as vidas das pessoas que colocaram as fotografias cá vão mudar. Et tu vois les documents, ça sera des réponses merveilleuses. E esses documentos tudo haverá a solução em nome de Jesus. Bispo Gabriel Sadi, Je suis le bishop des églises, beaucoup des églises pour l'Afrique australe. eu sou o bispo para todas as igrejas em África Austral. Donc, je bénis le Seigneur parce que je suis pour la première fois au Brésil. Eu abençoo o Senhor porque é a primeira vez para mim estar aqui no Brasil. Et pour la confirmation de venir ici au Brésil, E pela confirmação da minha vinda cá no Brasil, lorsque j'ai reçu l'invitation et la voix du Seigneur pour venir, quando eu recebi convite para conseguir o visto e a voz do Senhor para vir cá, j'ai pris mon passeport, eu peguei o meu passaporte, j'étais à l'ambassade du Brésil. eu estava na embaixada do Brasil em Angola, Là, on refusait le visa pour tout le monde. e aí negavam para dar o visto para muita gente. Et j'ai dit à Dieu, Eu falei ao Deus, s'il y a des filles qui vont être changées au Brésil, se haverá a vida, as almas das pessoas que vão ficar curadas no Brasil, si des filles seront changées au Brésil, se haverá as vidas das pessoas que vão mudar no Brasil, accorde-moi le visa. dê-me o visto. Et 3 jours, l'ambassadeur m'a appelé pour me donner le visa. E depois de fazer entrar meu passaporte na embaixada, no terceiro dia, o embaixador me mandou chamar. Venez chercher votre passeport avec vous. Venha receber o seu passaporte com visto do Brasil. Et la porte est ouverte pour toi. Assim eu digo que a porta está aberta para você. Ce soir, une vie sera changée. Esta noite haverá uma da vida, vai mudar.
Ce soir haverá miracle merveilleux. Esta noite haverá milagre maravilhoso. Tu es présent dans cette église. Deus está presente nesta igreja. Et tu ne rentreras même pas comme ça chez toi à la maison. E tu nunca vai entrar de forma que tu entras aqui. Tu ne rentreras pas, tu ne sortiras pas de ces portes comme tu es là. E tu não vai conseguir entrar, a sair nesta porta de forma que tu entraste. Le miracle est au rendez-vous. O milagre está no encontro. Et une porte sera ouverte aujourd'hui. Haverá uma porta aberta, vai se abrir. Une porte s'ouvrira ce soir. Uma porta aberta será aberta para Une você. porte sera ouverte à 0h. Haverá uma porta aberta na À meia 1h du matin. a 1 hora, À 2h du matin. 2 horas de À manhã, 3h du matin. À 4h du matin. À 5h du matin. À 6h du matin. 6 da manhã. Une porte sera ouverte dans ta vie. Haverá uma porta aberta na sua vida. Laisse-moi lire la parole. Deixa-me ler a palavra de Deus. Josué 6. Vamos ler no livro de Josué, capítulo 6. Tomamos nos assentos. Vamos ler no livro de Josué, capítulo 6. O bispo vai fazer a leitura em francês, eu vou traduzir em português. Josué 6, 1. Josué, capítulo 6, começando no primeiro versículo. Jéricho cadait devant les enfants d'Israël. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém poderia entrar, ninguém saía da cidade. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants héros. Olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, é o seu rei, é os seus corajosos soldados. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. E agora você é um soldado israelita, marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 7 dias na frente da Arca da Aliança. 7 sacrificateurs portent devant l'arche de 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Irão 7 sacerdotes, cada levando uma corneta de chifre e de cornel. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade. E os sacerdotes tocarão as cornetas. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Quando eles deram toque, logo todo o povo gritarão. J'ai béni le Seigneur pour la vision des pasteurs. Eu estou a abençoar o Senhor pela visão da pastora. Il a dit campagne d'une porte ouverte. Ela falou a campanha de uma porta aberta. Vraiment, s'il y a des pasteurs au Brésil, vous pouvez soutenir le pasteur. Sinceramente, se há os pastores cá no Brasil, é melhor apoiar a pastora Mariseta. D'avancer encore une fois. De avançar mais uma vez. Parce que c'est une femme de Dieu. Porque é uma mulher de Deus. Le jour où je vais finir la construction, elle sera mon invitée en Afrique. O dia que eu vou acabar a construção do meu templo de África e Angola, ela vai ser convidada. Elle viendra prêcher la parole. Ele vai vir pregar a palavra de Deus no templo do bispo. Pendant 1 mois et puis je vais le faire retourner au Brésil. Durante mês, depois vou lhe mandar voltar cá no Brasil. Donc, dès que Tá na embaixada de Angola que está cá no Brasil, ela vai conseguir o visto. je suis ici à São Paulo jusqu'à 4. Eu estou aqui, o bispo está aqui no São Paulo até dia 4 do próximo mês. Les 4. Ele chegou cá no dia 4, J'ai sábado. dit, je vais clôturer à São Paulo les 4. Certamente. O bispo vai fechar todas as atividades e no período da tarde o bispo vai para Curitiba. Parce que là, j'ai 3 églises à prêcher. Agendado. Pendant 1 semaine, Durante uma semana, je serai dans un état autre de Salvador. ele vai estar mais convidado porque ele está agendado aí no Salvador. Là, c'est pour 3 jours. Aí é para 3 dias. Et je laisse Deixar a terra do Brasil para Angola. parce que O último tem 10 anos. je l'aime beaucoup. Eu lhe amo muito.
É a minha filha. Parce qu'elle porte mon fruit. Porque ela é mesmo parecida a mim. Elle est une fille comme ça. Mas é uma moça, mas é... Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Jericó era fechada com os portões. Les termes nécessaires, la puissance du sang. O poder do sangue. La puissance du sang. O poder do sangue. Ici nous voyons Jéricho était fermé et barricadé devant qui? Devant les enfants d'Israël. Aqui veremos que a cidade do Jericó era fechada perante o quê? Perante os povos israelitas. Or Jéricho c'est une ville ouverte. Mas pelo contrário, o Jericó é uma cidade aberta. Là où les gens faisaient des commerces. Onde que as pessoas faziam negócio. Là où les gens faisaient l'échange. Onde que as pessoas faziam intercâmbio. Là, j'ai béni ces pays. Eu estou abençoando Parce que esta là où nação. moi je viens, Porque de onde que eu il venho, n'y a pas de travail. não há trabalho. Avant de travailler dans d'autres pays, Antes de trabalhar em outro país, on voit, toi tu es un Africain, tu ne vas pas travailler. Toi tu es un Africain, tu ne vas pas travailler. você é africano, não vai trabalhar. Você é assim, não vai fazer. Mais ici, Mas aqui, j'ai vu les Africains travailler. eu já vejo os africanos trabalhar. Et les Africains sont bons, bien reçus. E os africanos são bem-vindos. J'ai béni le Seigneur parce que c'est une ville ouverte. Eu estou abençoando o Senhor porque é uma cidade Et que aberta. laisse que le nom du Seigneur Deixa que o nome do Senhor règne dans ce pays. reina neste país. Et que tout peuple brésilien Que o povo brasileiro reçoive au centuple la bénédiction de Dieu. recebe o centímetro. Parce que vous êtes un peuple merveilleux. Vocês são um povo maravilhoso. Votre cœur est ouvert. Vosso coração Vous é... n'avez pas honte des gens. Você não tem J'étais en pessoas. Chine, j'étais en Chine. O bispo estava em China. J'étais en Chine. Ele estava na China. J'étais allé faire des achats. Ele foi lá fazer compra. Et dans des métaux, on parlait. E no metrô ele Mais falava... tu vois les Chinois. Você vê que aí os Quand chineses... tu vois Africains, Quando tu vê de quand africano... tu vois un étranger, Quando tu vê de um les estrangeiro... humains prennent des choses. Ele pode pegar... Ils mettent comme ça. Ele pega uma coisa, lê o Ils se séparent de toi. Ele se separa Ils te voient comme un démon. Ele te vê como um demônio. Moi, je dis non, 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 non. Eu falei, não. Vous êtes mauvais. Vocês são não, chinês. J'étais à Dubaï. Eu estava no Dubai, bicho. Là, si vous ne parlez pas l'arabe, Aí, ninguém fala árabe, a língua deles. si vous ne parlez pas l'arabe, Se você não fala a língua ça árabe, sera difficile. vai ser muito difícil. Mais dès que je suis arrivé ici, Mas quando eu cheguei aqui, j'ai parcouru partout. eu andei em qualquer jeito. J'étais en Afrique d'ici. Eu estava no África do Sul. J'étais à Johannesburg. Eu estava no Johannesburg. J'étais à Durban, à Durban. Eu estava no Durban. J'étais à Pretoria. Eu estava no Pedro. J'étais à Cape Town. Eu estava na Cape Town. Là, il y a toujours des problèmes. Aí tem muitos problemas. Si vous êtes un étranger, Se você é estrangeiro, pour chercher du travail, para procurar emprego, tu vas passer des moments vai difficiles. passar um momento difícil. Au contraire, au Brésil, Mas pelo contrário, un étranger estrangeiro a des facilités à travailler. tem facilidade para trabalhar. Que Dieu bénisse encore ce pays. Deus abençoe esta Je nação. répète que la bénédiction de Dieu descend. Eu repito que a bênção de Deus se Que derrama. le ciel s'ouvre pour ce O pays. céu se abre para esta nação. Jéricho est ouvert comme Brésil. Jericó era aberta como Jéricho est ouvert à tout le monde. Jericó era uma cidade aberta para todo Mais mundo. il est arrivé un moment. Mas aconteceu um momento. Le roi de Jéricho, O rei do Jericó, il a regardé un peuple ele olhou povo. venu de l'esclavagisme. Ele saiu numa terra, no escravidão. Des peuples qui n'ont pas étudié, De um povo que não estudava, qui n'ont pas civilisé. que não foi civilizado. Ce sont les enfants d'Israël. Era povo israelita. Ils venaient du forêt là-bas. Eles saíram Ils dentro. venaient du désert. Eles saíram do deserto. Ils s'étaient campés tout autour de là-bas dans une vallée. Ele rodeava dentro do vale. Le roi de Jéricho était là. O rei do Jericó estava Et aí. qu'il a vu un peuple, Quando ele deu a olhada, un peuple assis, povo qui sentado. n'ont pas de maison. Não tinha casa. Un peuple assis, Povo qui sentado. n'avait pas de soutien. Não tinha Un apoio. peuple assis, Povo qui sentado. n'avait pas un roi. Não tinha rei. Assis là-bas. Sentado no Et lugar. le roi a regardé. O rei do Jericó olhou. Il a dit non, 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 non. Ele disse, não. Si je laisse ce peuple, Se eu vou deixar esse povo, un jour, dia, ils entreront à Jéricho. vou entrar no Jericó. Alors, É por isso. il faut que je ferme Jéricho. É melhor para mim fechar a cidade de Jericó. On ne peut pas fermer une porte devant un peuple choisi de Dieu. É por isso, não é autorizado, é para fechar a porta para povo escolhido. Você não pode, não tem direito de fechar uma porta perante filho escolhido de Deus. Certo? Tu me crês
entrer. É o melhor para mim fechar. Personne n'entrait. Ninguém vai entrar, Personne ne sortait. ninguém vai sair. Ninguém entrava e ninguém saía. Le roi dit, O rei falou: je préfère mon peuple meurt. eu prefiro que o povo morra. Pourquoi? Por quê? Le roi avait peur du peuple d'Israël. O rei tinha medo do povo de Israel. Tu sais dans ta vie, Sabe, na tua vida, pourquoi tu manques beaucoup d'argent? por que você falta muitas vezes com o valor Pourquoi do tu n'as dinheiro? pas encore des enfants? Por que ainda não tem filhos? Pourquoi tu ne t'es pas encore te marié? Por que ainda não está casada? Parce que le mariage a peur de toi. Porque o casamento tem medo de você. La maternité a peur de A toi. maternidade tem medo de você. La maternité sait. A maternidade sabe Si melhor. aujourd'hui Se hoje tu es enceinte, você está grávida, tu ne mettras pas au monde un enfant polonais. você não vai conseguir fazer parte de um filho estúpido. Mais tu auras un enfant roi, Você vai ter um filho rei, un enfant ministre, filho ministro, un enfant président, filho presidente, un enfant prophète, filho profeta, un enfant pasteur, filho pastor, un enfant prospère élevé. filho próspero, La exaltado. maternité a peur de toi. A maternidade tem medo de você. Beaucoup de gens peur de toi. Muitas pessoas têm medo Parce de que tu você. n'es pas une femme comme n'importe quelle Porque femme. tu não és uma mulher qualquer como Tu tu es és. différente. Tu és uma mulher Tu diferente. as l'huile du Tu Saint-Esprit. tens o olho do Espírito Tu as Santo. l'huile. Tu tens Tu as la promesse. Tu tens a Tu promessa. as la clé entre tes mains. Tu tens a chave na tua Le mão. mariage a peur. O casamento tem medo. Le mariage a peur de O toi. casamento tem medo de você. Le mariage dit non, non, si aujourd'hui elle se marie, O casamento fala se você casar. cette église-là Esta igreja aí sera changée. vai mudar. C'est pour cela les mariages É por isso o casamento a peur de toi. tem sempre tremer. L'argent peur de toi. O dinheiro tem medo de você. La promotion dans le travail. A promoção do trabalho Ils ont peur de toi. tem medo de você. Parce que c'est. Porque eles Ça sabem. aujourd'hui tu deviens directeur d'une entreprise. Se hoje ficasse o diretor de uma Cette empresa, église ne serait pas de cette dimension. esta igreja não vai ser essa dimensão. On va acheter l'autre. Vamos On va comprar acheter l'autre. On va acheter l'autre. Plus que cette église-là à côté. Como esta igreja é frente. L'argent peur de toi. O dinheiro tem medo de você. Les gens peur de toi. As pessoas têm medo Tu de es você. différent de tout. Tu és diferente. Même les démons ont peur de toi. Mesmo o demônio tem medo de você. Isso tudo está fechado. Moi je vais fermer les portes. Ele falou, vou fechar a Je porta. vais fermer les portes pour lui. Vou fechar as portas para ele. Or il ne savait pas. Mas ele não sabia. Il y a une promesse. Há uma promessa. Tu peux me fermer les portes. Mas ninguém Fermera une porte fechará uma porta qui est au-dessus de ta que tête. está em cima da tua cabeça. La porte du ciel. Aberta de tarde. Ouverte à 15h. Aberta às 15h. Ouverte à 18h. Ouverte à 20h. Aberta às 18h. Ouvert. Podemos abrir. Abrir. Même les matins. Mesmo de manhã. Même les soirs. Mesmo de tarde. Lundi ouvert. Segunda-feira. Mardi ouvert. Terça-feira. Mercredi ouvert. Quarta-feira aberta. Jeudi ouvert. Quinta-feira aberta. Vendredi ouvert. Sexta-feira Samedi ouvert. Sábado aberto. Dimanche ouvert. Domingo aberto. Marche ouvert. Março aberto. Février, avril. Abril aberto. Mars, juin, juillet, décembre, ouverte, les premiers, ouverte, les deux, ouverte, les trois, ouverte, les quatre, ouverte, les six, ouverte, les 10, ouverte, les 15, A sua porta sempre vai ser aberta. A tua porta sempre vai ser aberta. Tu sais pourquoi? Sabe por quê? Posez-moi une question. Faça-me uma pergunta. Bispo, por quê? Bispo, para quê? Pergunta, bispo, por quê? Faça a pergunta, bispo, para quê? Parce que la Bible dit, Porque a Bíblia diz, oui, sim, le bonheur a bondade et la grâce e a graça m'accompagneront m'acompanhará tous les jours todos os dias de ma vie. na minha vida. Et j'habite E vou morar dans la maison na casa de l'Éternel. do Eterno. Cela veut dire quoi? Assim que significa? Cela veut dire quoi? Assim que significa? C'est le bonheur. É a felicidade. Levante ta filha. Irmã, levanta. Elle,
graça. La Bible est Acompanhar. Cela veut dire Que significa tous les jours de ma vie, todos os dias da minha vida. les bonheurs A bondade, et la grâce a graça m'accompagneront. vai me acompanhar. Toi, touche comme ça. Você pega no. La grâce, A graça, ele, a graça. toi, touche comme ça. Ela pega assim. Les bonheurs, Ela é grâce. a bondade e a graça. Me acompanha. Moi, je vais marcher. Eu vou andar. Moi, je vais marcher. Eu vou andar. Vous allez voir Vocês vão ver comment ils vão m'accompagner. como que eles vão me acompanhar. Moi, je marche. Ele anda, La grâce, a graça et les bonheurs. é a bondade. Não deixa. Aperta, não deixa. Você tem que. Você procura uma maneira que você vai começar a me seguir. Amém. Procura também, segura. Você tem que procurar um caminho. M'acompanhe. L'acompanha. Je vais au travail. Ele vai no trabalho. M'accompagne. A felicidade acompanha e a graça. Je pars au marché. Ele vai no mercado. M'accompagne. Ele acompanha. Je pars à l'église. Ele vai na igreja. M'accompagne. L'acompanha. Je pars au mariage. Mesmo ele vai no casamento. M'accompagne. L'acompanha. Je pars au Brésil. Ele vai no Brasil. M'accompagne. L'acompanha. Je pars, je voyage. Ele viaja. M'accompagne. L'acompanha. Même dans ma maison. Mesmo na casa. M'accompagne. L'acompanha. Parce que c'est un ordre. Quand je vais prêcher, Quando ele vai pregar. m'accompagne. L'acompanha. M'accompagne. L'acompanha. Montez. Sobe, sobe, sobe. M'accompagne. L'acompanha. Passe aqui. Passa atrás. Passe aqui. M'accompagne. Sempre está l'acompanhando. Quand je suis dans ma maison, Quando ele está em casa, je m'assois comme ça. ele fica sentado no chão, M'accompagne. l'acompanha. Tous les jours. Todos os dias. Quand je dors, Quando ele dorme, l'acompanha. L'acompanha. Alléluia. Amém. Quand je me réveille, Quando ele acorda, m'accompagne. a felicidade é a bondade Quand sempre je me junto. mets debout, Quando ele fica de pé, m'accompagne. l'acompanha. Cela veut dire pour toi, Assim que significa para toutes você, les portes todas as portas seront ouvertes. é aberta. Les bonheurs A bondade et la e grâce a graça t'accompagneront toujours. vai sempre te acompanhar todos os dias. Touche l'huile. Que cette huile de bonheur Que este azeite da tombe felicidade, sur ta tête como está na tua et cabeça, que ta vie change. que a sua vida Au muda. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Merci. Obrigado. À partir d'aujourd'hui, A partir de hoje, le bonheur est facile a bondade é fácil pour ta vie. pela sua vida. Demandez-lui. Ça, c'est la grâce. Esta é a graça. Reçois la grâce. Recebe a graça de Deus. Reçois la grâce du ciel. Recebe a graça do céu. Reçois la grâce de la terre. Recebe a graça da terra. Reçois la grâce des rois. Recebe a graça dos reis. Reçois la grâce des hommes. E receba a graça dos homens. Je lui parle pour ta E vie. esta honra Jésus. em nome de Jesus. Amen. Amém. Thank you very much. Muito obrigado. Acclamons très fort. Salva de palmas, salva de palmas, salva de palmas, salva de palmas. La grâce de Dieu A graça de Deus. accompagnera tout fait. Jericó era fechada, Barricadé. muito fechada. Devant qui? Perante os quem? Devant les enfants d'Israël. Perante o povo israelita. Le monde a peur de toi. O mundo tem medo de você. La maternité A maternidade avait peur de Rich. tinha medo da Rita. Rich. Ruth, Avec Naomi. com Naomi. Le mari meurt. O marido morreu. 10 ans. 10 anos. Sans enfant. Sem ter filhos. Mari meurt. O marido morreu. Rita voulait accompagner. Sogra. Elle a voulu accompagner. Ela queria fazer companhia da sogra. Or, Rita avait un problème de maternité. Mas uma coisa que a Ruth tinha problema da maternidade, de conceber. Arrivé là-bas dans le pays d'Israël, Chegando na terra de Israel, Rita trouvait grâce Ruth encontrou a graça d'un homme Boaz. de homem Boaz. Comme la maman donnait de communiquer ici. Como a mãe deu comunicado aqui. Si vous êtes namorado, você tem Se você tem namorado, traz aqui. traz aqui, traz aqui. Rita trouvait Boaz de sa vie. Ruth encontrou o Boaz e L'engrosser. Boaz lhe engravidou. Boaz a trouvé. Tu sais, la force de l'homme, Você sabe, a força do homem ce n'est pas l'argent. não é o dinheiro. La force de l'homme, A força do homem c'est la présence de sa femme.
connais l'homme fort. Se a sua mulher tem uma boa posição. Mulher veste bem. Amém. Mulher come bem. Amém. Mulher mete cabelo aqui aqui. Amém. Mulher anda bem. Amém. Que é a força do homem. Amém. A deuxième force de l'homme. A segunda força do homem, Si l'homme arrive, se o homem consegue la femme. engravidar a mulher, Là tu es un homme. e lá tinha um homem forte. Voilà la force de l'homme. Vai a força do homem. Boaz Boaz, a reçu la mission. ele conseguiu a missão. Ruth devient enceinte. Rita ficou grávida, Elle a mis au monde ela deu luz Obed. ao bem. Obed s'est marié. Deu Un homme appelé Isaïe. homem chamado Isaí. Isaí também, Il s'est marié. também casou, A mis au monde colocou no mundo un fils filho qu'on appelle que chamamos David. Davi. D'où est venu David? Dans le ventre de Ruth. Onde que veio Davi? Na barriga da Ruth. Pourquoi? Por quê? Pour en finir avec le combat du peuple d'Israël. Para acabar com a batalha do povo israelita. Dans ton ventre là, dans ton ventre, Na sua barriga lá, il y a des guerriers. tem gigantes, tem Dans ton guerreiros. ventre là, il y a des guerriers. Na sua barriga tem os Tes gigantes. enfants réussiront. Os seus filhos vão conseguir. Tes enfants ou tes filhos Seus filhos réussiront. vão conseguir. David a clôturé. E Davi acabou de... La maternité a troublé la femme de Sarah, pardon, Sarah. A maternidade mexeu a vida de Sarah Pendant des années. durante muitos anos. Et Sarah, E Sarai, un jour, dia, elle a mis au monde ele deu luz un enfant a filho, qu'on appelle que aujourd'hui chamamos hoje Isaac. Isaac. La maternité avait peur. A maternidade tinha medo. À partir d'aujourd'hui, A partir de hoje, ne te compare pas avec les gens. não se compara com as pessoas de fora. Tu es spécial. Tu és uma pessoa especial. Tu as une marque de Dieu. Tu tens a marca de Deus. Tu as l'huile du Saint-Esprit. Tu tens o olho do Espírito Santo. Ne te compare pas avec les gens. Não se compara com as pessoas. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu és o que Deus falou para você ser. Tu posséderas tout ce que Dieu t'a promis. Tu vai conquistar o que Deus te prometeu. Dans cette église, Nesta igreja, il y aura des grands Deus é um milionário dos qui milionários. sortiront de cette Que église. sairá nesta igreja. Vous allez voir, E vocês dans verão. cette église, Nesta igreja il y aura des jeunes patrons. haverá um show de bolsa. Avec des vêtements terribles. Naquele lugar do Pentecoste, Tous ces films nigériens que vous voyez, todos os filmes de Nigéria que nós assistimos, on les appelle les Ibo. Les Ibo. costuma les chamar de Ibo. Les Ibo, ce sont Aqueles Ibos são quem? les enfants de Salomon. São os filhos do Salomão. Les enfants de Salomon. São a descendência do Salomão. Il y avec la reine d'Éthiopie. Nasceram na linhagem da rainha da Etiópia. Alors, Saba. la reine de Saba, l'Éthiopie. Etiópia. Tous ces enfants-là, Todos os filhos que ils saem sont da linhagem même en aide de se les Rwandais. Rwandais são os filhos na descendência da rainha de Saba. Les Ibo là, ce sont les enfants de Salomon. São também a descendência do filho de Salomão. Les Ibo peuvent venir ici, Os Ibos podem vir cá. rien en main. Não tem nada na mão. Mais il y aura beaucoup d'argent lorsqu'il va quitter votre pays. Mas ele vai conseguir muitos dinheiro quando vai deixar a vossa terra. Je lui ai posé la question. Eu fiz pergunta também. Quelle est la différence entre toi et moi? Qual é a diferença que se encontra entre Il a tu dit e eu? bishop. Ele me falou, bispo, Il y a une différence. há uma diferença. Moi, le jour de ma circoncision, É o dia da minha circuncisão. ce sont les pasteurs, Era os pastores, les os sacrificateurs sacerdotes qui m'ont pris que me pegaram à l'église. na igreja. Ils ont fait la circoncision. Eles me fizeram a circuncisão. Mon sang O meu sangue a été coulé au tapis de l'église. foi derramado no tapete da igreja. Et mon sang, E aquele sangue la terre a terra a pris engoliu mon sang. meu sangue. C'est pour cela. É por isso, Partout où je vais piétiner, em qualquer lugar eu ando, les ponts seront ouverts. as portas sempre estão abertas. J'ai et moi. Eu disse, eu J'ai dit moi, je suis bishop. sou bispo. Qui m'a circoncis? Mas quem me deu a Un circuncisão? docteur païen. Doutor pagão gentil. C'est pas la différence. Vê a
différença. Josué dit, circoncisez-moi tous ces enfants. Josué deu ordem para dar a circuncisão de todos. J'ai besoin du sang des hommes. Eu preciso do sangue dos homens. Lorsque Josué a circoncis tous ces peuples-là, E quando o Josué deu a circuncisão de todos os povos, les sangs a descendu o sangue derramou sur la terre. na terra. Comprenez-moi, mon frère, Entende bem, irmão. ma soeur, Minha irmã, maman pasteur, pastora, à cet âge ici, nesta idade mesmo, on m'a circoncis, la circoncision. nesta idade mesmo me fizeram Je circonciso. n'ai pas de pantalon, Eu não vou conseguir levar calça. je vais mettre des pailles, Eu vou colocar o pano, parce qu'il y a une plaie là-bas. porque aí tem ferida. Il faut que je marche comme ça. É melhor para mim andar duas pernas diferentes. Pourquoi? Parce qu'il y a des plaies. Por quê? Porque tem sangue. Je Ferida. ne comprends même pas Dieu. Eu não entendi pelo menos Un Deus. peuple circoncis comme ça, Povo circonciso. comment il va combattre? Como que ele vai conseguir Avec des lutar? poulets. Com o Il dólar. va combattre. Como é que ele vai lutar? Mais Dieu l'a dit, Mas Deus pelo menos, vous allez faire ce détour de la vie. vocês vão andar riba a rodear a cidade. Donc, les enfants de Jéricho, Os filhos do Jericó, les militaires de Jéricho, os soldados do Jericó, ils regardaient les enfants d'Israël, olhavam os filhos dos israelitas, des voyants guerriers, dos gigantes, marcher comme ça, andaram assim, marcher comme ça. andavam como bicho que Ils ont dit, Eles hey, disseram, on oh, va les tuer, vamos lhe matar, on va les tuer. vamos lhe matar. Dans ta faiblesse, Na sua fraqueza, Dieu peut faire des choses. Deus pode fazer algo. Pendant que les gens te voient comme ça, Quando as pessoas te veem oh, incapaz, je suis malade. você é doente. Oh, c'est le plan de Dieu. É o plano de Oh, Deus. je suis pauvre. Você é pobre. Tu n'es pas pauvre. Deus pobre. Il y a un plan de Dieu. É um plano de Il Deus. va te glorifier dans ta vie. Que vai se Il y glorificar. a quelqu'un dans la salle. Há alguém na sala. Dieu va se glorifier ce soir. Deus vai se glorificar. Même si tu es venu malade, cette maladie Esta ne doença t'amènera pas à la mort. não vai te caminhar na Il y a morte. la délivrance d'aujourd'hui. Il y a la délivrance. Há a libertação. Il y a délivrance ce soir. Há a libertação hoje. Locador. Les futurs propriétaires. Futuro locador. Tu ne seras plus jamais locataire. Tu nunca vai ser Tu seras le propriétaire ici. Tu vai. Tu seras le propriétaire de ta voiture. Tu será o proprietário do seu carro. Tu seras le propriétaire de ton foyer. Presa. Fini de faiblesse. Acabou a fraqueza. Tu seras le PDG. Tu será o diretor de uma empresa. Président et directeur général de une empresa. Amém. C'est ça ce que tu prophétises. É isso que Deus está Dans profetizando. ta faiblesse, A sua fraqueza. les gens te rient. As pessoas estão te Ils disent, desprezando. oh, voici un chrétien. Estão dizendo, olha, os Il cristãos. pense quoi? Eles pensam o quê? Il ne sait pas. Ele não sabe. Pendant des tours que tu es tenté de faire, No momento que você está andando, il y a des portes qui sont ouvertes. as portas que estão se abrindo. C'est du tour. É aquele Des enfants comme ça. da sua maneira de andar. La terre A terra a pris du sang. já engoliu o seu sangue. La terre A terra devient l'avocat. tornou-se o advogado. La terre A terra est dans ton côté. está no seu lado. Que la terre du Brésil, que la terre du Brésil Que a terra do Brasil te soit facile. te seja favorável. Que la terre Que a terra ouvre ses portes abra as portas pour ta vie. para a sua vida. Que la terre du Brésil Que a terra do Brasil te facilite la vie. te facilita a vida. Que la terre du Brésil Que a terra do Brasil facilite tes enfants. Bénisse. te abençoe. Que la terre du Brésil Que a terra do Brasil crie Jésus-Christ est Seigneur pour toi. grita Jesus Cristo é Senhor para a sua Si vida. le sang de ces hommes-là O sangue daquelas pessoas a fait crouler les mirailles, que deixaram cair o milagre, o quê? O milagre. il faisait 7 tours. Eles fizeram rodear 7 vezes. La muraille n'était pas tombée. A muralha não caiu. La muraille n'était pas tombée. A muralha não caiu. Si la muraille était tombée, Se a parede caiu, les enfants disaient je serais mort. os filhos de Israel poderiam morrer. Mais là, on dit c'est brûlé. Mas falaram que derrubou. Derrubou não. Quer dizer, vou explicar o seguinte. Quer dizer, a terra abriu sua boca. Aqui mesmo, a terra abriu. É o muro desse. Amém. Les murailles n'étaient pas comme ça. Muralha não estava mexendo, inclinada. Non. Não. La terre était ouverte.
A terra estava aberta. Et le miracle, E o muralha estava fechada. De repente a terra fechou a boca. le peuple d'Israël entre. O povo entraram, Chacun dans sa maison. cada na sua casa. Tu entreras dans une chaise que tu ne comprends pas. Tu vai entrar numa cadeira que nunca percebeste. Tu penses que ce n'était pas un c'est pour toi. Você pensava que não era teu, mas é para À você. cause de quoi? Por causa de quem? Du sang. O sangue. Le sang O sangue a été descendu. já foi derramado. Et toi et moi, E tu e eu, nous n'avons pas le sang des gens. nós não temos o sangue das Toi pessoas. et moi, Nós, nous você e avons eu, le sang de Golgotha. nós temos o sangue de Golgotha. L'homme de 33 ans. O homem de 33 anos. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus de Il Nazaré. a découvert son sang. Ele derramou o Il sangue. a dit ceci. Ele falou o seguinte: Voici mon sang. veja o meu sangue. Vivez mon sang. Beba o meu sangue. C'est pour vous. É para vocês. Tu as le droit de régner. Você tem direito de Le receber. sang de Jésus Porque o sangue de a Jesus vaincu le diable. venceu o Le Satanás. sang de Jésus O sangue de Jesus ouvre les portes. abre as portas. Le sang de Jésus O sangue de Jesus donnera les accès. vai te dar Le acesso. sang de O Jésus sangue de est Jesus favorable pour toi. é favorável para Le você. sang de O Golgotha sangue de Golgotha va te guérir. vai te curar, Le te sang sarar. de O Golgotha sangue de va Golgotha donner des résultats. vai te dar a solução. Bouge comme ça. À cause du sang, Por causa do sangue, je neutralise. eu sou a neutralizar Pour toutes ces choses. todos os poderes. Le sang de l'agneau. O sangue da aliança Les miracles que cria o milagre accompagnent acompanha tous ces documents. todos esses documentos. Le sang de l'agneau O sangue do cordeiro bénisse abençoa tous ces photos. todas essas Le fotografias. sang de l'agneau O sangue do cordeiro va ouvrir des portes que abre as pour portas quelqu'un. para alguém. Que le sang, Teu sangue, que le sang teu sangue témoigne. testemunha. Que le sang Teu sangue bénisse. abençoa. Que le sang Teu sangue réponde responda tous ces choses. todo esse reino sobre Que le vocês. sang Teu sangue, démarre sur cette église. Que le sang teu sangue, soit ici. que seja um sinal. Que le sang, Teu sangue, là où entrera tous ces dossiers. onde que vai entrar esses documentos? Là où entrera tous ces dossiers. Onde que vai entrar esses Même documentos? si le président du Brésil Mesmo que o presidente do Brasil faisons tous ces vai documents. ver esses documentos. Ces documents portent le signe du sang de l'agneau. Esse documento leva o sinal do sangue de cordeiro. Dieu changera ta Esta noite, Chacun restera chez lui. cada pessoa ficará na Je sua palavra. prophétise. Eu profetizo. Avant samedi prochain, No próximo sábado, il y aura des témoignages. haverá testemunho. Avant samedi prochain, Antes do sábado, il y aura des témoignages. haverá testemunho. Il va témoigner Dieu Que homem de Deus qui a passé chez nous. que passou na nossa igreja. Lève ma main, Eu toi. levanto a minha mão. Je proclame la Eu victoire. profetizo a vitória. Je proclame la prospérité. Eu profetizo a Je prosperidade. proclame la guérison. Eu reclamo a Je proclame la paix. Eu reclamo a paz. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. je proclame les miracles. Eu declaro o milagre. Est-ce que les miracles vous accompagnent? Deixa que o milagre nos acompanhe. Est-ce que la paix de Dieu vous accompagne? A paz de Deus nos Est-ce acompanhe. que la grâce de Dieu vous accompagne? A graça de Deus nos Est-ce que acompanhe. le bonheur A bondade et la grâce é a graça t'accompagnent? que acompanha. Fini de plaire. Acabou o show. Fini de plaire. Acabou o show. Un temps pour tout. Há tempo para tudo. Un temps pour tout. Há tempo para tudo. Há C'est le tempo temps de rire. Agora é o tempo de rir. C'est le temps de rire. É o sorriso. C'est au É tempo. o tempo da alegria. Le tempo de sol acabou. O tempo do show acabou. 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 O tempo das perguntas acabou. Amém. O tempo das perguntas acabou. O tempo de perguntas acabou. 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 Neste momento, Neste momento do exército, il répond te responde. que Dieu de gloire É o Deus da glória donne des résultats. que dá a solução. Sortant d'ici, A saída daqui. l'Éternel me dit ceci. O eterno não permitiu isso. Aujourd'hui même, la nuit, Hoje mesmo na noite, pendant que tu vas dormir, no momento que você vai il y a dormir, des gens qui vont sonner. as Il y pessoas, aura des songes. Il y aura des gens qui auront des songes. haverá muitas pessoas que vão sonhar. Il y aura des yeux ouverts. Haverá os olhos Il y aura abertos. beaucoup de choses. E tu vai ver muitas coisas espiritualmente. E tu vai testemunhar na Parce que pastora. le Saint-Esprit de Dieu Porque o Espírito Santo de Deus est présent dans cette église. está presente nesta igreja. Et les portes s'ouvrent pour E toi. as portas se Que le abrem. sang
Dieu. Que o Espírito Santo de Lève Deus la maladie maintenant. saia, Mon frère te libère. liberta. La malédiction quitte les corps. A maldade deixa a sua La vida. malédiction quitte les corps. A maldição deixa sem seu corpo. Frère te libère les vies. A promessa liberta a Les tua vida. blocages quittent. O bloqueio saia. Laisse que la paix de Dieu, Deixa que a paz de Deus, l'amour de Dieu, o amor de Deus, la puissance de Dieu o poder de Deus, remplace ces choses-là. muda essas coisas todas. Vivre les miracles Tu tens que viver à midi. Tu tens que viver o milagre na tarde. Vivre le miracle le soir. Tu tens que viver o milagre Vivre le na tarde. miracle tous les jours. E tu tens que viver o milagre Que todos os dias. Dieu des armées, Que o Deus dos exércitos c'est lui qui m'a envoyé prêcher. que me mandou pregar, Il m'a dit de te dire, ele me falou te dizer: soyez bénis. seja abençoado, Soyez bénis. seja abençoado, Soyez bénis. seja abençoado, Soyez seja bénis. abençoado, seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado. Au nom de Jesus. Abençoe essa palavra. Merci beaucoup. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Deus será contigo. Vocês conseguiram entender? Para o posse da vitória. Então fica de pé em nome de Jesus. Obrigado, pastor Bento. E obrigado, Deus abençoe o bispo Gabriel. Nessa palavra tão rica, né? Tão assim direta, tão fresquinha do céu. Para nos alimentar nessa noite que eu havia dito. Nos dias que eu estava anunciando a vida feliz, sai daqui nessa noite, tomando posse da sua vitória. E não deixe o inimigo, depois que você sair da porta fora,